bem-vindos a mais um Autárquicas 2013, aqui na TVL. Hoje temos connosco candidata pela coligação Odivelas Merece Mais, Sónia Monteiro. Desde já agradeço a sua presença, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Vamos procurar ter, ao longo desta campanha eleitoral, outras pessoas, outros candidatos à presidência das juntas e também das câmaras. Neste caso concreto, o programa de hoje é sobre a Junta de Freguesia, aliás, melhor, a união das juntas de freguesia de Ramada e Canessas. Connosco, como eu disse há pouco, a Sónia Monteiro, é candidata pela coligação Odivelas Merece Mais, e a primeira pergunta, que é quase sempre inevitável, é, primeiro, antes dessa primeira pergunta, uma pergunta prévia. Quem é a Sónia Monteiro? Antes de mais, boa tarde. A Sónia Monteiro é uma cidadã, como tantas outras pessoas, que decidiu que está chegada a hora de contribuir também um bocado com as freguesias antigas, que neste momento já se fundiram e que foram sendo, ao longo da sua vida, pelo menos cerca de quase 24 anos, numa base estrutural, portanto, a nível de residência e a nível de escolaridade. Uma grande parte da minha escolaridade foi passada também nestas freguesias. Portanto, a Sónia Monteiro é a primeira vez que se apresenta, digamos, a estes sufrágios eleitorais. É sim, senhora. É a primeira vez. É a primeira vez. Mas eu reforço um bocadinho a pergunta. Porquê é que sentiu essa necessidade de agarrar este convite que lhe foi proposto? Primeiramente porque eu acredito que as pessoas devem ser ativas a nível cívico, neste caso também a nível político. É uma responsabilidade que todos nós deveríamos ter. Isso não está muito patente em Portugal, as pessoas não ligam muito à política, muitas vezes se calhar nem se preocupam com o vizinho de lado. Eu acho que isso tem que mudar. E cabe-me a mim, como cidadã, dar esse passo e dar esse exemplo. Acho que devo fazer isso por uma freguesia que já deu tanto por mim. Começando talvez pela Ramada, e estas autárquicas vão ter esse problema, porque estas uniões de freguesias dispersam-nos um bocado nos temas e tentar conciliar, neste caso, a Ramada e Canessas. Ramada e Canessas são duas freguesias distintas. Canessas ainda tem aquele pouco rural, é uma freguesia a mais distante do concelho, da sede do concelho. A Ramada, sempre ouvi Ramada de Baixo, Ramada de Cima. Qual é a sua ideia como cidadã, e neste caso uma cidadã ativa e que vai exercer de uma forma mais efetiva a sua cidadania? Qual é a sua visão, por exemplo, começando pela Ramada, entre esta questão da Ramada de Baixo e Ramada de Cima? Porquê que existe isto? Para quem nos está a ver e que seja da freguesia, claro que percebe, mas para quem não seja... É assim, a chamada Ramada Antiga ou Ramada Velha é aquela ramada mais ali próxima do rio, a ramada mais antiga, e, portanto, distingue-se bastante da Ramada Nova. Porquê? Primeiro começa pela faixa etária, começa também pela antiguidade dela e começa também pelo facto de as pessoas que lá estão são pessoas de há muito tempo ou já originárias da área, enquanto que a Ramada Nova já concentra um número superior de jovens, uma camada muito jovem, e até pessoas que se vieram instalar de outros concelhos para aqui. Sim, a Ramada, de vez em quando, até surge nas piadas de alguns humoristas, como uma freguesia muito engraçada. Estou-me a lembrar dos gatos. Há ali a parte baixa, e que está junto à Estrada Nacional, mais bem servida de transportes, mas há uma área muito razoável da freguesia da Ramada que está um pouco isolada. É esta a sua ideia? Tem alguma consciência do problema? Claro que terá, mas digo eu, em termos de solução, por si, é um problema premente, não é? É um problema, embora nós saibamos que grande parte das pessoas que residem nessa zona nova da Ramada também são pessoas de uma faixa económica totalmente diferente. A maioria delas tem carro. Transporte próprio. Tem transporte próprio. A esse nível, acho que vai ser um bocado complicado, uma vez que quem serve esta área é a rodoviária.
Não quer dizer que não seja intransponível, isso passa também por trabalhar diretamente com eles e saber quais são as possibilidades reais que a rodoviária tem a nível de transportes. A nível da Ramada Velha, penso que não estão muito mal servidos. Normalmente, de 15 em 15 minutos há transportes a passar. Ao fim de semana é um pouco mais complicado e à noite. Pois, isso temos então, essa noção. Em todas as freguesias existe esse isolamento. É. Canessas não está muito mal, embora a zona mais a norte de Canessas já fica um bocado ali. E essa zona é preocupante porquê? Porque são pessoas que, na sua maioria, os seus recursos são inferiores. Tendo recursos inferiores, torna-se mais complicado. Isso é uma área que tem de ser mesmo muito trabalhada diretamente com a rodoviária. Até porque há uma central da rodoviária ali em Canessas. Um movimento associativo, cultural e desportivo queixa-se periodicamente da falta de apoios. Entroncando até com outra questão, que era a Festa das Sopas, que podíamos depois falar, que é aquela festa anual em Canessas. O movimento associativo na Ramada não tem essa possibilidade, digamos, de realizar algumas receitas para depois poder desenvolver durante o ano alguns eventos, algumas realizações e suportar o próprio clube ou associação cultural. Há esse desfazamento entre a Ramada e Canessas. Em Canessas, como eu digo, há umas tasquinhas na festa, um movimento, até os bombeiros, etc., realizam ali alguns proventos que lhes permitem não estar tão subsídio-dependentes, digamos assim. Sim. Tem alguma coisa pensada em termos da Ramada? Tenho pensadas em ambas. Não é só numa, mas em Sim. ambas. A Ramada, aliás, elas têm que ser distintas porque as próprias freguesias são muito distintas. Acho que Canessas deve continuar e deve manter o cunho rural. Ele deve ser promovido, não é uma vergonha ser Saloio, e Canessas tem que voltar a ser a aldeia da roupa branca. Temos que promover essa área. É muito importante. Mas Canessas isso é uma marca histórica. turística, é isso? Não é uma marca turística, por assim dizer. Acho que é o cunho de Canessas. É a aldeia da roupa branca. A aldeia da roupa branca. Com as suas lavadeiras, com as suas águas livres. Temos que revitalizar isso. É uma área histórica que faz parte do concelho, faz parte desta freguesia e se Malveira é visitada por tanta gente, por exemplo, à procura das trouxas, à procura da história, porque é que Canessas não pode ser? Mas Canessas, em termos gastronómicos, não tem muito para oferecer, pois não? Neste momento, não. Mas Não. Porquê? Mas há ideias da vossa parte? Há ideias da nossa parte, sim. Pretendemos ajudar e continuar a promover as festas. Pretendemos utilizar a Quinta das Águas Férreas. Gostaríamos que aquela quinta fosse uma quinta saloia, com hortas comunitárias. Gostaríamos de revitalizar o novo Canessas, prepará-la para o futuro, para se ir aproximando rapidamente da Ramada, mas com o seu cunho, com a sua história, que acho que é importante. Em relação à Quinta das Águas Férreas, têm surgido algumas críticas, entre elas da vossa parte, relativamente à conservação. Sim. E à capela. O que é que Sim. nos pode dizer sobre isso? Gostaríamos de revitalizar aquilo. É importante. Acho que é um património da freguesia e do concelho. E acho que é uma pena aquilo estar naquele estado. Portanto, é algo que tem que ser recuperado. Gostaríamos de contar com a ajuda das associações, com a ajuda da própria população, porque acho que é importante manter este tipo de lugares, de promover eventos. Os eventos trazem pessoas, as pessoas trazem dinheiro, trazem economia e acho que isso tem que ser revitalizado. Há alguma ideia concreta, que vai trocar nisso que acabou de dizer, para o apoio ao comércio local? Há mais atividades na rua, as ruas têm que ser vividas. Passa por aí a solução, atividades, eventos que chamem pessoas, Sim. que revitalizem o comércio local? Sim. É essa a ideia? É essa a ideia. Canessas tem também a norte um monstro em cimento, não sei se já teve a oportunidade, que pertence a uma entidade financeira e que está ali um esqueleto em cimento. Eu penso que não é competência da Junta, mas qual é a sua ideia sobre isso? É uma pena aquilo estar ali.
Isso é daquelas coisas que eu não sei se a Junta tem competência para isso, lá está. Mas eu penso que em conjunto com a Câmara é algo que tem que ser resolvido. Okay. Em Canessas é realmente ali um monstro, um esqueleto que está ali em cimento. Sim. E nada tem a ver com a vila. Pois. Nada tem a ver e, pronto, as fontes de Canessas falou numa revitalização, mas a maior parte delas são privadas ainda. Uma foi comprada pela Câmara. Sim. A maior parte delas são privadas. Promover o turismo em fontes que estão fechadas, e aliás, eu já em tempos tentei fotografar e filmar, e fui ferozmente repelido. Portanto, estão guardadas e estão bem guardadas e nem sequer querem que se deixe filmar ou fotografar. Qual é a vossa ideia sobre essas outras? Porque é que foi comprada pela Câmara, tudo bem, mas em relação às outras, promover o turismo em relação a uma quinta, a uma fonte que está fechada e que tem até um aspecto, algumas vezes tem aspecto já um pouco degradado, como é que se resolve isso? Assim, nós gostaríamos muito de entrar em contacto com as entidades e com as pessoas detentoras dessas fontes, porque à semelhança do que se faz noutros países, não é por ser privado que não é património. O património é importante. Sim. E é importante a sua conservação, mas também é importante que as pessoas tenham conhecimento que ele existe. Portanto, acho que passa. Mas faz pouco, por isso, as suas palavras depreende-se que... Faz-se muito pouco. Aliás, temos o exemplo de que estamos em ano de eleições pelo facto de só agora se estar a acontecer a primeira visita guiada às águas livres. Há um grupo de amigos de Canessas que presumo que de vez em quando promove essas visitas. Algumas tive notícia através da doutora Maria Máxima Vaz, ao aqueduto, e realmente mostrar às pessoas que há uma parte que até ainda está no território do nosso concelho. Relativamente a Canessas, falando agora mais objetivamente na Feira das Sopas, qual é a vossa visão? Aquilo é uma organização da Junta de Freguesia. Obviamente que noutras freguesias há o mesmo tipo de evento, como na Póvoa ou como em Odivelas, mas qual é a vossa visão própria sobre a forma como é gerida aquela festa anual, Festa das Sopas? O que é que se poderia fazer de melhor? O que é que está mal? Ou o que é que está menos bem? Diga. É assim, eu acho que ela é pouco divulgada. Essa é a primeira parte. Acho que ela deveria ser maior, deveria chamar muito mais pessoas. Gostaria de contar com os movimentos associativos para dar mais dinâmica à feira. Dando mais dinâmica... Mostra-se pouco o movimento associativo ali? Mostra-se pouco. Tem que se mostrar mais, tem que se mostrar a história também do concelho, uma vez que é uma festa anual. Penso que com estas diretrizes consegue-se, e com alguma publicidade também, com a ajuda da Junta, consegue-se ir puxando cada vez mais e tornando a festa cada vez maior. Obviamente as coisas não se conseguem logo à primeira, mas ao longo do tempo isso vai-se conseguindo. Aliás, esse aspecto histórico pode ajudar, mais uma vez, a trazer para o concelho visitas e turismo. Eu acho que o aspecto histórico está muito esquecido. A Ramada tem uma parte de história. Aliás, o próprio Ilídio foi buscar que muito lhe agradeço, foi buscar essa parte histórica da parte da Ramada. Sim, mas em Canessas havia dois grupos de antas, um deles foi... As pedras foram, digamos, desviadas para a construção das vivendas. Apenas resta um grupo de antas e as outras foram completamente, digamos, aproveitadas como material menor na construção civil. Relativamente, voltando agora à Ramada, e vamos andar aqui tocar-to-lá com a Ramada e com Canessas, falou no aspecto histórico, há ali eu não sei o que lhe hei de chamar, porque está realmente em propriedade privada, está isolado, é impossível alguém... Impossível não é, porque não há nada impossível. Mas aquela parte, presumo que conhece, da Serra da Amoreira, existe ali um castro, chamado Castro da Amoreira. Nós já fizemos até um programa exclusivo com o Presidente da Junta na altura, e que ainda é o atual, a doutora Máxima Vaz e o doutor Vítor Adrião, e ainda outra pessoa, o doutor Oliveira,
Doutor Oliveira, agora esquece-me o nome. Pronto, fizemos um programa realmente naquele Parque Merendas que está contigo, em que se falou ali daquele fortificado, daquele Castro da Amoreira. Há um grande desconhecimento no Conselho sobre a importância do Castro da Amoreira. Aquilo está em propriedade privada. Que ideias há da vossa parte em relação a isso? Sabe, como em tudo, a propriedade privada é sempre muito complicada. Passa também, como na parte de Canessas, a nível das quintas, de falar com os proprietários, saber as motivações pelas quais aquilo está fechado, porque é que não se podem efetuar, não digo visitas diárias, mas nem que seja uma visita anual. Acho que as pessoas do concelho, no geral, têm direito de saber que existem estas coisas. Acho que os alunos das escolas têm direito de estudar a parte da história que existe no nosso concelho, a nível vivo, estar lá. Acho que os alunos têm direito também de conhecer aquilo que existe no concelho. É importante. Em Odivelas fala-se muito ali do mosteiro, e é um mosteiro para a esquerda e um mosteiro para a direita, e há realmente outras realidades, outro património histórico que é deixado perfeitamente de lado. E o Castro da Amoreira, estou muito à vontade, porque nós temos feito, deste lado na TVL e no odivelas.com, temos feito os possíveis e os impossíveis para sensibilizar as pessoas relativamente ao Castro da Amoreira, porque tem um valor que a maior parte das pessoas desconhece, tanto na Ramada como no restante do concelho. Eu, já que estou aí, parto já para aquele parque que está contigo, como eu disse há pouco. Há um parque contigo que até tem excelentes condições, mas uma das queixas que nós recebemos aqui com mais premência, dos mails que recebemos dos nossos espectadores e das pessoas que leem o odivelas.com e a TVL, é que ali, aquele parque é um centro de, vamos simplificar, é um centro de vilanagem. Ou seja, ali há muita insegurança, há uns comportamentos desviantes, há o que eles chamam também os comportamentos de risco. A população daquelas vivendas que ali está ao pé sente-se um pouco impotente. Já recebemos várias queixas, como eu disse. O que é possível fazer-se? É assim, antes de mais, quero ressalvar que aquilo realmente está um bocado vandalizado e está um bocado ao abandono, o que é uma pena, até por causa da vista que se tem dali do topo da Serra da Amoreira, que é lindíssima. Consegue-se ver o vale inteiro de Loures, consegue-se ver Lisboa, consegue-se ver a outra margem e o estuário do Tejo. O pôr do sol ali é assim, o nascer do sol ali é assim qualquer coisa. Castro da Amoreira era um ponto estratégico, as pessoas não compreendem, mas era um ponto estratégico que ligava com outros pontos que há aqui no concelho e até em Santo António dos Cavaleiros. E fazia todo sentido na altura haver ali um castro. Era o castro porque realmente dominava toda a região e podia-se distinguir um inimigo. Ainda ele vinha, sei lá onde. E há realmente toda essa ligação. Há aqui um conjunto de fortificados onde os alpiarças e outras, isso está documentado, exerceram, digamos, o seu domínio. Mas, desculpe, interrompi. Não, era essa. O facto é que eu acho que também é uma área que é muito pouco vivida, tal como todo o concelho, e neste caso, falando mais especificamente a Ramada. Nós gostaríamos que a Ramada e Canessas, Canessas não tanto, porque isso não acontece, tem uma vida muito própria, mas a Ramada trata-se quase de um bairro dormitório, a Ramada toda. Há muito pouca vida. E nós queremos que comece a haver mais vida, as pessoas vivam a sua freguesia. Não haja necessidade de, ao fim de semana, de, ao fim da noite, saírem do concelho, da freguesia, peço desculpa, para se irem divertir para outros locais. E isso também ajuda as pessoas a gostarem mais da sua freguesia, ajuda as pessoas a cuidarem das coisas. Dando esse poder às pessoas, isto é vosso, isto é para vocês. As pessoas cuidam daquilo que têm e não vão querer ver as coisas vandalizadas. Eu sei que na vossa coligação, Odivelas Merece Mais, uma das ideias força é definir objetivos. E a vossa forma de estar, a vossa argumentação passa muito por isso, que é necessário, e eu há pouco quando falou em dormitórios, voltei-me a lembrar disso,
que é necessário definir caminhos e objetivos. Nesse aspecto, não sei se fui suficientemente esclarecedor, qual é, para a sua equipa, o grande objetivo, de que forma é que vocês querem potenciar e definir, para quem nos visita e para os próprios habitantes, que objetivo vamos continuar a definir como um dormitório, que ideias é que vocês têm em termos de, digamos, identificar aquela freguesia, por exemplo a Ramada, como algo que tem a ver com um objetivo para o qual se vão dando passos, mas sempre nessa direção. Qual é a vossa ideia em termos de Ramada? Podemos começar por aí. A nível da Ramada, acho que é muito importante dinamizarem-se as ruas, criar oportunidade para os comerciantes se expandirem, para aparecerem novos, para as pessoas viverem o concelho. Gostaríamos também de criar dias de desporto, dias de juventude, dias da família, que acho que é importante. Isso ajuda também as pessoas a manterem-se no local, não só a irem dormir lá, mas também a viverem, a trazerem os miúdos para a rua, a visitarem os velhotes. Há que fazer isso. Gostaríamos também de contar com os movimentos associativos nesse sentido. Gostaríamos também, a Ramada é a zona mais verde do concelho, ou uma das zonas mais verdes do concelho, não nos podemos esquecer da Pontinha. Gostaríamos de manter, para além disso, gostaríamos de promover ainda mais zonas verdes, zonas de desporto. Acho que é muito importante, quanto mais vida a rua tiver, mais atrai. Mais segura. Mais atrai, mais segura. Mas quando dizia há pouco que Canessas tem uma marca que é a Aldeia da Roupa Branca, e aí está perfeitamente definido um objetivo, mais que não seja potenciar as suas qualidades turísticas, eu perguntava-lhe, nesse mesmo sentido, passar a olhar a Ramada como? Ramada mais para a frente. Ramada mais para a frente. Ramada futuro. Como uma freguesia de desporto, é isso? Uma freguesia jovem, uma freguesia ativa, uma freguesia proativa, uma freguesia com atividades de rua, com comércio a eclodir, com juventude e não só, com pessoas mais velhas a usufruírem também dos parques, a usufruírem também do desporto, porque o desporto não é só para os jovens, é para todas as idades. Queremos que na Ramada existam pessoas dos 5 aos 95 anos a fazerem desporto ou a usufruírem dos locais. Há sempre uma pergunta que pode ter várias interpretações, mas que para quem nos vê lá em casa é importante procurar distinguir e definir o que é que cada uma das candidaturas traz com o valor acrescentado. Se tivesse que se definir em relação ao atual trabalho perdão, que tem sido feito na Junta de Freguesia da Ramada, e vamos começar pela Ramada, em que é que a vossa candidatura se pode afirmar como diferente, como distinta? O que é que vos define e o que é que vos distingue de todas as outras que estão neste momento a concorrer? É assim, para nós o importante é trazer mais dinamismo para a Ramada. Isso é muito importante. Não tem sido feito um mau trabalho, muito pelo contrário, a Ramada está bem, a Ramada recomenda-se. Agora, queremos mais. É sempre possível fazer mais. E o ser sempre possível fazer mais passa por as pessoas viverem mais a sua freguesia, por não necessitarem de ir para fora para se divertirem, por os miúdos andarem na rua, haver atividades, chamar concertos, coisas a acontecerem nas ruas. Isso chama muita gente. Não é só daqui, chama de outros lados. Isso é importante. Uma das questões que mais nos colocam, e eu penso que os candidatos têm mais ou menos esclarecido, mas de qualquer maneira há formas de estar e cada candidatura terá a sua forma de resolver a questão, mas uma das grandes dúvidas, um dos grandes medos, é que com esta união de freguesias, no caso concreto Ramada e Canessas, as pessoas que estão na Ramada se vejam afastadas, ou de Canessas, se vejam afastadas da sua proximidade com os serviços da Junta. Como é que vocês idealizaram resolver esta questão, que é uma união de freguesias que tem instalações na Ramada e em Canessas? Presumo que vão continuar, não sei. Essa seria uma primeira questão. Como é que vocês veem essa situação?
Sim, para nós é essencial que continue a dependência de Canessas, neste caso passará a ser uma dependência. Gostaríamos que as pessoas continuassem a trabalhar lá, nós não queremos despedir ninguém, não é essa a nossa pretensão. Achamos que é necessário para aquela zona, não faz sentido nenhum as pessoas terem de ir de Canessas até à Ramada para resolverem as suas questões. Tentaremos rentabilizar os recursos no máximo possível. Todos os outros recursos que puderem ser rentabilizados, isso será rentabilizado. Ora, não faz sentido deixar de haver um serviço que ao longo dos anos tem estado ali e que, ainda para mais, se trata de estar numa zona onde existe uma camada de idosos muito elevada. Não faz sentido tirar aquilo dali. É necessário. Outra das questões com que as freguesias se debatem e que muitas vezes são criticadas é a delegação de competências. Há um grupo de competências que as juntas de freguesia têm, algumas diretas, mas essas são muito poucas do Estado, do Orçamento do Estado. São sobretudo delegação de competências da Câmara. Uma das críticas que nós assistimos na Assembleia Municipal, em que os presidentes de junta têm assento, é que no caso concreto do tapa-buracos e das passadeiras, essas competências passaram para a Câmara, contrariamente ao que era anteriormente, e os presidentes de junta argumentam, independentemente de alguns até serem do mesmo grupo que dirige a Câmara, que as juntas de freguesia fazem esse trabalho mais rápido e mais barato do que faz a Câmara. Qual é a sua sensibilidade? Qual é a vossa, como equipa, como é que veem esta situação? É uma situação que tem de ser resolvida. Eu acredito que realmente a Junta possa fazer isso muito mais rapidamente, até porque está no local. E rapidamente se aperceberá das situações. É algo, as pessoas vão à Junta de Freguesia, está muito próximo da localidade. Resolver essa situação passa por falar realmente com a Câmara, saber o que é possível fazer, o que é que não é possível fazer, saber que competências é que a Junta de Freguesia pode ter a esse nível. Mas pensa que a Junta devia ter essas competências ou... De certa forma, acho que deverá ser uma competência da Câmara, mas que a própria Junta de Freguesia poderá ter a liberdade de também atuar nela. Não creio que possa ser de outra forma. Pois, as juntas de freguesia tinham equipamentos próprios para isso, para esses trabalhos, inclusive funcionários, e que depois passaram até para a Câmara, porque como as juntas deixaram de fazer o trabalho, sim. As pessoas e os equipamentos ficaram, penso eu, parados, e as pessoas passaram isso para a Câmara. Isso pode continuar a ser competência da Câmara. Acho que é importante as juntas de freguesia também terem uma palavra a dizer acerca disso e poderem comunicá-lo à Câmara e a Câmara tentar também, do outro lado, ajudar as juntas de freguesia a haver uma cooperação. Isso é a parte mais importante. Acho que aqui não tem que haver a questão do problema se é da Câmara, se é da Junta de Freguesia. Acho que tem que haver a cooperação entre ambas e essa é a parte que eu considero que é a mais importante. Sobre esta questão da proximidade e dos cidadãos que, quando têm um problema, se dirigem de imediato ao Presidente da Junta, surge aqui uma questão que lá para casa é capaz de ser interessante, que é isto. Há competências que são da Junta, há competências que são da Câmara, mas os cidadãos não percebem muito bem isso e querem os problemas resolvidos, como há pouco estava a dizer. A ideia que as pessoas têm é que as juntas de freguesia tratam dos jardins e pouco mais. Portanto, qual é a sua resposta perante esta sensação? Perante esta ideia que as populações têm que, para se queixar, queixam-se sempre ao Presidente da Junta, nem que seja por uma coisa que não tenha a ver com ele. Mas depois ficam com a ideia que a Junta passa uns atestados e faz... E trata de um jardim. Não é apenas isso, sabemos que não pois, é apenas isso. Nós sabemos que não é pois, apenas nós sabemos, isso. Mas nós somos uma elite. Acho que é importante exatamente esse contacto com a população, que não tem havido. Nota-se e as pessoas estão muito desligadas dessa área, como estão desligadas da política em geral. A questão é, já que o Presidente da Junta será a pessoa mais próxima a nível político das populações, compete ela, fazer esse trabalho, informar a população ter noção do que se passa e saber os porquês, não apenas terem noção de que não aconteceu
mas não saberem especularem acerca disso. Saberem exatamente o porquê das coisas não serem feitas. Um dos problemas, e nas suas respostas já foi aflorando isso, um dos problemas na atual vida política, digamos, pelo menos aqui na Conselhia, é que as pessoas estão um pouco desligadas da classe política em geral, digamos. Têm uma ideia muito negativa, mas o que é facto é que as pessoas também não participam. E nas assembleias de freguesia, geralmente, estão lá muito poucas pessoas. Algumas, claro, às vezes vão lá porque têm uma missão política a desenvolver, mas, em geral, as pessoas não vão às assembleias de freguesia. Eu tive há algum tempo uma questão que coloquei, por acaso, à atual vogal da Junta de Freguesia da Ramada, em que lhe dizia porque é que essas assembleias de freguesia não eram mais publicitadas. E a resposta que tive é que isso é publicado em edital e se quiser saber, vá ver o edital. Eu não estou... Obviamente que não gostei dessa resposta, já a coloquei ao Elídio Ferreira, que é candidato pela CDU. Obviamente que ele deu uma resposta que é contrária realmente a essa posição da atual vogal, mas eu gostava de colocar uma questão que é esta. Há um distanciamento das pessoas em relação à política. A participação nas assembleias de freguesia é muito pouca. A publicidade que se faz dessas assembleias de freguesia, convidando as pessoas a estarem presentes, a apresentarem os seus problemas, é pouca ou nenhuma. Como eu disse, há quem considere que colocam um edital na junta e está feita a questão. Como é que vocês tencionam inverter esta situação? Exatamente a nível local. E aí passa pelos presidentes de junta de freguesia. E que somos nós, neste caso nós somos candidatos, mas gostaríamos de ser nós a entrar em contacto com a população. Um presidente de junta tem sempre noção do que é que se passa, porque vai ao café e o dono do café se queixa disto, porque passou ali na esquina e viu uma pessoa que conhecia e a pessoa se queixou daquele outro. É nesse momento que o presidente de junta tem que atuar e tem que lhe dizer, olha, sabe, vai haver uma assembleia de freguesia, apareça lá. Traga consigo as pessoas que têm problemas, que sabem o que é que se passa. Vamos debater isto juntos. Isto não é só para os políticos, é para a população. Esta freguesia é da população. Portanto, quando as pessoas se começarem a preocupar, mas também forem convidadas pela classe política a participarem nisso, as coisas começam a mudar. Mas como é que a classe política vai chegar às pessoas que muitas vezes chegam a Odivelas para dormir, como disse há pouco? Esse contacto não é fácil. Como é que se quebra esse gelo? Porque eu compreendo, as pessoas que estão no café, é fácil, mas há aquelas pessoas que fazem parte do tal dormitório, chegar até elas é um bocadinho difícil, porque elas quando chegam é para comer e dormir. Sabe, acho que há muitas coisas que funcionam em palavra, puxa a palavra e vai correndo, e as pessoas vão falando, vão passando a palavra. E se realmente começar a haver um conjunto de pessoas que vê que há uma abertura por parte da junta, as pessoas começam a aderir. Sim, senhora, o meu vizinho foi lá, foi-se queixar que há aqui este espaço que está abandonado e até está cheio de entulho. Eu vi lá em cima um problema. Vou aproveitar, vou-me informar, saber quando é que há a próxima assembleia e vou lá, vou-me queixar. Vou-lhes informar que existe aquilo e quero saber o que é que eles pretendem fazer em relação àquilo. De que forma é que esse contacto que tem existido em nos propor, ou pelo menos em propor aos seus fregueses, da atividade desportiva e dos eventos, de que forma é que, porque os meios da junta não são assim tantos, Pois não. de que forma é que se consegue criar todos esses eventos e toda essa atividade? Trabalhando em parcerias com os movimentos associativos. É muito importante. É bom para eles, é bom para nós, é bom para a freguesia, é bom para os fregueses. Todos em conjunto, ajudando-nos uns aos outros, conseguimos fazer isso. É importante haver uma base de conversação, uma base de entendimento. Pois, mas como falámos há pouco na festa de Canessas, na Ramada não existe festa, não existe um evento que permita que o movimento associativo não só tenha as suas bancas e realize algum dinheiro para as suas atividades, como também seja uma montra
para que o movimento associativo apresente o seu trabalho, porque tão importante como realmente angariar algum dinheiro será, com certeza, as pessoas mostrarem o seu trabalho. Há pouco, a sua noção na Ramada, há pouca mostra dos trabalhos. O movimento associativo que existe na Ramada e desportivo, eu conheço algumas, procura noutros sítios mostrar o seu trabalho, mostra na Ramada, mas de uma forma muito esporádica. Qual é a sua noção? Não se vê assim muita mostra a nível, pelo menos é a percepção que eu tenho, não, acho que não existe uma mostra muito grande, acaba por ser um núcleo um bocado mais fechado. Acho que é importante isso vir para a rua, as pessoas terem conhecimento, porque por vezes as pessoas vão à procura de movimentos desportivos para outros lados e se calhar não têm consciência que ali uma ou duas ruas abaixo há qualquer coisa que lhes interesse. E é importante as pessoas saberem isso. Uma conquista, pois, que alguns dizem que foi deles, os outros também dizem que foi. Toda a gente, ao fim e ao cabo, se calhar vai puxar um bocadinho a brasa à sua sardinha, mas o Centro de Saúde, o novo Centro de Saúde da Ramada, que é excelente, mas que está localizado, digamos, no topo da freguesia, junto à escola secundária, para estes lados, veio colocar um novo problema, não só até em relação à Ramada de Baixo e à Ramada Zona Mais Velha, como inclusivamente até a pessoas que da freguesia de Odivelas, da Abra Lopes, no seu centro de saúde, foram deslocadas para a Ramada. Como é que vocês pretendem, ou se têm alguma ideia, ou se já pensaram de certeza, mas que propostas é que vocês têm para dar às pessoas que têm que deslocar ao centro de saúde, que fica lá em cima, e que estão, e algumas delas, grande parte delas, porque os idosos, obviamente, que são a grande parte da população doente, não é? Sim, sim. E que recursos têm muito poucos, não pode andar a pagar transportes assim, e ainda para mais são, digamos que são utentes muito regulares. Que resposta é que vocês têm, já não digo em relação aos que vão de Odivelas, mas aos que na Ramada vão procurar o centro de saúde? Antes de mais, há que rever a questão do Voltas. O Voltas tem que começar a expandir-se mais, mesmo dentro, não apenas dentro de Odivelas, mas tem que cobrir os centros de saúde, inclusivamente o hospital. É muito importante. Para além disso, ainda existem as IPSS, saber a que nível é que as IPSS estão a atuar, nesse sentido. Algumas delas têm carrinhas. Algumas delas têm carrinhas, saber quais as necessidades reais das IPSS e também fazer um banco de voluntariado em que as pessoas adiram, os jovens também, principalmente, jovens que tenham carro, que nem que seja uma vez por semana, possam ajudar alguém. É importante. Há muitos jovens que querem fazer voluntariado e não sabem como. E isso é necessário ser criado. Esse banco de voluntariado. Não só para isso, é porque há também idosos que estão sozinhos em casa. Sim, e essa parte é muito importante, e que é muito morrem preocupante. sozinhos. E que morrem sozinhos em casa. Exatamente, essa parte é muito preocupante. Na Ramada têm morrido alguns sozinhos em casa. Aliás, penso que em todas as freguesias tem havido casos em que só são descobertos quando, já muito tarde, e até às vezes os vizinhos estranham tanto tempo sem que a pessoa dê vida, dê sinal de vida. Pessoas que deram, é triste. Sim, é muito triste. Pessoas que deram a sua vida em prol dos filhos, em prol dos sobrinhos, em prol de pessoas mais novas e que no final da vida ficam ali sozinhas, ninguém toma conta delas, ninguém as ajuda. Morrer sozinho deve ser das piores coisas que existe. Acho que ninguém merece passar por isso. E acho que se tem que consciencializar as pessoas junto das associações de jovens, das associações desportivas e PSS, tentar criar aqui uma rede de voluntariado que ajude a suprir esta área. Eu tenho ouvido aqui algumas propostas e aproveito para ouvir a sua ideia, a sua resposta em relação a elas, em que, inclusivamente, algumas dessas ideias passam pela própria Junta ter aquelas carrinhas de 9 lugares e estabelecer, digamos, horários que façam com os tais voluntários, as tais equipas, e algumas envolvendo IPSS, que façam, digamos, o itinerário de centro de saúde,
hospital, retorno, com horários que as pessoas saibam e que possam marcar. Lembro-me a última vez, acho que foi de um candidato da Póvoa que tem exatamente o mesmo problema, o centro de saúde está lá em cima, Pois. o acesso pelos mais idosos ao centro de saúde e ao hospital é muito problemático. A vantagem que uma carrinha de 6 lugares pode ir mesmo até à porta da urgência do hospital. Qual é a sua ideia sobre isso, se é que considera essa opção? Sim, consideramos essa opção, como é óbvio, mas também é importante, de modo a não desperdiçar recursos, e quero frisar bem esta parte porque a nossa candidatura passa também por aí. Tem havido muitos recursos desperdiçados e é importante, numa altura de crise, que as pessoas percebam que temos que rentabilizar tudo o que nos é possível. Portanto, mais uma vez passa por saber em que condições é que estão as IPSS, em que condições é que estão os movimentos associativos, os movimentos jovens, e saber de que forma é que podemos rentabilizar esses recursos todos. Porque é possível. É sempre possível. Há uma crítica que é muitas vezes apontada às freguesias, é que há muito dinheiro que vem da delegação de competências que depois é usado para atividades que, em princípio, as freguesias não teriam capacidade de realizar, como aqueles passeios dos idosos que vão daqui para, com almoço e jantares pagos. Não é que alguém esteja contra isso, mas o que é facto é que há verbas que são da delegação de competências para tratar desses assuntos de delegação de competências, sejam arranjos nas escolas, sejam espaços verdes, que são canalizados para aí. A resposta que agora me deu, em termos de rigor, eu tenho que colocar profundamente a questão, que não é muito popular, mas como é que vocês veem esta situação? Ou seja, os passeios de idosos vão continuar a realizar-se? E de onde é que vêm essas verbas? É assim, parte tudo de um princípio, da forma como vamos conseguir rentabilizar a nível de eventos ou de velas. Mas está a pensar, portanto, conseguir receitas que depois viabilizem? Está no nosso plano conseguir receitas para isso. Portanto, gostaríamos de chamar eventos cá, nós temos espaço para isso, temos condições para isso. Como lhe disse ainda há bocado, Ramada não tem que ser, nem Ramada nem Canessas têm que ser apenas dormitórios, embora Canessas não seja tanto. Sim, mas também através de eventos e da promoção da economia vão entrar mais receitas. Portanto, isso é algo que tem que ser tenteado com muita calma, tem que ser visto, tem que saber em que sentido é que está a ser gasto e se pode ser rentabilizado de outra forma, existindo na mesma, mas de que forma é que aquilo pode ser melhor rentabilizado. Sim. Tem que se ver isso tudo. Isso não, é algo que não é fácil. Nunca disse aqui que alguma coisa poderia ser fácil. Pois. Mas acho que no fim... Se também fosse fácil, não era preciso Presidente da Junta. Exatamente. Ora bem, nós temos andado aqui a aflorar uma outra questão. Queria-lhe colocar agora uma questão que é um pouco geral, depois podemos partir para o específico, mas quais são para si e para a sua equipa os maiores problemas na freguesia da Ramada e na freguesia de Canessas? O que é que está menos bem? O que é que vocês se propõem fazer de melhor? Quais são, como eu disse há pouco, os grandes problemas da freguesia de Canessas e da freguesia da Ramada? Começando pela Ramada, falta muita atividade a nível da Ramada. A Ramada, como lhe disse, considero que está bem. Há ali sítios que estão um pouco mais descuidados. Passa por também cuidar daquilo que é da junta, junto dos privados, saber o porquê, os motivos que alguns sítios estão abandonados e menos cuidados. Passa por trazer mais gente para a rua. Lá está, a Ramada tem muita coisa de bom, mas falta ser vivida. Falta o futuro na Ramada. Isso é importante. A nível de Canessas, é importante revitalizar a história, revitalizar a parte de Saloia, voltar a tornar-se um sítio apetecível. Canessas não é um sítio apetecível na vossa forma de ver? Não, não é que não seja, mas é um sítio que não é visitado a não ser que seja por pessoas locais. E nós queremos que seja visitado.
queremos colocá-lo de novo no mapa. Portanto, essas são para vocês as grandes linhas que... Os grandes problemas. Os grandes problemas não serão por si esses. Acho que é importante pegarmos nesses problemas, porque atrás desses problemas vêm os outros todos. A questão é essa. Portanto, vocês acham que os grandes problemas destas duas freguesias é não terem verbas para terem determinadas atuações, como disse há pouco, promoção deste ou daquele evento? Não se faz mais nas juntas, vamos lá pôr a questão de outra maneira, não se faz mais nestas juntas porque não há capacidade para angariar mais receita, ou não se faz mais porque há incapacidade ou má gestão? Eu acho que não se faz mais porque, pura e simplesmente, há comodismo. Tem que haver vontade de fazer as coisas. Não creio que seja por uma questão de falta de verbas. As verbas devem ser limitadas, obviamente, mas tem que se procurar outras soluções. Nem tudo parte da base da verba. Se houver cooperação, se calhar não é necessário tantas verbas. E essa parte é importante. Ajuda a promover o comércio, ajuda a trazer gente para a rua, ajuda a tudo, a promover a própria junta de freguesia. Queremos os estudantes a expor as coisas deles nos comércios, por exemplo, chama, os pais vão lá ver porque o filhinho pôs lá um desenho. Há este tipo de coisas. Queremos promover a festa dos ovos da Páscoa, por exemplo, traz gente para a rua, aproxima as famílias, aproxima os jovens dos idosos. É importante esse tipo de coisas. Na Ramada existe um centro de exposições ao qual nós já nos deslocámos algumas vezes a fazer reportagem e tentando promover o que por lá passa. Aliás, é um problema idêntico ao que acontece em Odivelas com o centro de exposições. Passam coisas muito importantes nestes centros de exposições, embora, claro, o da Ramada seja diminuto comparado com o centro de exposições de Odivelas, mas não há muitos visitantes, ou seja, é triste, se calhar, vermos que há pouca gente a visitar o centro de exposições. O que é que se passa? Será que as pessoas têm conhecimento que existem essas exposições? Não sei. Pois, se calhar passa também um bocado por aí, mas também passa por as exposições serem pessoas locais, de escolas, de movimentos associativos também, de IPSS. Porque é que não se podem fazer eventos da terra para a terra? Isso vai acabar por chamar mais pessoas, porque é mais fácil ser A, B ou C que são daqui e que conhecem X pessoas, exporem lá e haver mais gente daqui a ir ver, do que se calhar se vier alguém de fora. E passa também por publicidade. A Junta também pode ajudar nisso. É algo que é importante. Uma associação que mais uma vez, eu diria, é incontornável, é a Sociedade Musical e Desportiva de Canessas. Eu, há uns tempos, fiz uma reportagem sobre o Festival de Teatro, que existe todos os anos, é promovido pelo Grupo de Teatro da Sociedade Musical e Desportiva de Canessas, e deparei-me com um caso triste de um palco que tem um linóleo em muito mais condições, simplesmente porque não há verba. E não há 500 euros para comprar um linóleo. Portanto, a Sociedade Musical e o Grupo de Teatro não o têm. Não há grande ajuda ao movimento, neste caso, o movimento associativo cultural. É óbvio que a Sociedade Musical tem o desporto, tem o clube que pratica futebol e outras modalidades. Como é que é possível, numa Sociedade Musical e Desportiva de Canessas, com as tradições que tem a Sociedade Musical e Desportiva de Canessas, não haver 500 euros para um linóleo? É triste, antes de mais, é triste. Pelo que as sociedades musicais e desportivas representam junto à sua comunidade, porque elas são muito importantes. Sim. E isso realmente é algo que tem de ser resolvido. Como lhe disse, existem formas de tentar resolver isso. Acho que não acredito que não se consiga, com mais ou menos esforço, arranjar 500 euros para reparar aquilo. Pois. Com esta união de freguesias, isto tem algumas desvantagens e algumas vantagens, e pegando aqui como exemplo da Sociedade Musical,
eu tenho um exemplo que costumo dar, e aliás já enviei a todos os partidos e à própria Câmara, que é o seguinte: eu não sei se têm esse conhecimento, mas muitas das crianças do nosso concelho têm aquelas, durante a aprendizagem, não é? Vão muitas vezes a Lisboa a ver peças e por isso cada criança paga 8 euros. Porque é que as crianças do nosso concelho, e concretamente das freguesias da Ramada e de Canessas, não hão de ir à Sociedade Musical e Desportiva de Canessas, não digo pagar 8 euros, pagar 3, 4 ou 5 e ver as tais peças como o Alto da Barca do Inferno, aquelas que são tradicionais, Gil Vicente ou não, sim, que vão ver a Lisboa e vão pagar quantias até superiores. O que é que se pode fazer? Isto é só um exemplo, mas o que é que se pode fazer em termos de trabalho de rede neste aspecto? Tanto mais que vocês agora têm 2 freguesias e digamos que em escala, têm mais escala, podem fazer sim, outras coisas. Eu, antes de mais, por acaso, não estou no conhecimento nesta parte de que vou falar, mas no meu tempo existia algo nas escolas que se chamava Torneio Interescolas de Teatro. Não sei se ele continua a existir. Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento. Se ele não continua a existir, é pena. É pena, primeiro, por causa da formação que é para os jovens poder fazer teatro. Segundo, pela riqueza que é para quem assiste. E acho que isso é algo que deveria ser revitalizado. E existindo, tem que ser mais promovido. E tem que ser promovido junto das escolas. Tem que ser mais forte. Porquê? Porque não acho que haja necessidade, com tantos artistas que há, porque realmente na área de Odivelas existem muitas pessoas que se dedicam não só ao artesanato, como à representação, por aí fora, aos vários tipos de arte que há. Acho que faz sentido haver aqui um movimento. Sim, aliás, neste trabalho de rede das escolas, e voltando às escolas, eu noto pouca interação entre as escolas e o movimento associativo. E, aliás, as crianças, como há pouco aflorou, as crianças são a melhor forma de levarmos a mensagem aos pais. Aconteceu isso com a reciclagem, não é? Sim. Em que os pais deviam, enquanto iam a conduzir e levá-los para a escola, deviam levar com vários relatórios sobre o que é que se deve e o que não se deve fazer e como é que se separa o lixo. Exato. E para onde é que vai o amarelo e o verde e o azul. As crianças são mais atentas do que aquilo que acho que é uma boa forma de levar a mensagem a casa e eu acho que se calhar usar, entre aspas, as crianças para levar a mensagem para casa é capaz de ser a melhor forma de lá chegarmos. Em relação aqui a Canessas, que temos falado, se calhar, menos do que devíamos, a Junta de Freguesia, que até tem umas boas instalações, não foi há muito tempo, já não estou recordado, mas penso que há 2 anos ou 3, inaugurou umas novas instalações. Em termos do comércio local de Canessas, há alguma ação concreta que se possa fazer para além dos eventos, para além da festa das sopas? O que é que se pode fazer mais ali? Tem que se falar com os comerciantes locais e saber em concreto quais é que são os problemas que eles estão a atravessar. Mas acho que Canessas neste momento precisa de ser revitalizada. Pois, isso tem sido uma nota dominante desta entrevista. Tem mesmo que ser revitalizada. Está esquecida, Canessas está um bocado esquecida. Se olharmos para ela, não sei se têm ido recentemente a Canessas, mas eu penso que por vezes dá a sensação que aquilo parou no tempo. Canessas há ali o largo muito. E depois, não sei se o resto tem a ver com o largo, porque eu acho que há ali uma grande diferença entre o largo, aquela parte mais antiga de Canessas, e o resto. Porque há ali já há muita construção, já há ali muito prédio construído, muito bairro, e eu não sei já se Canessas é aquela imagem da lavadeira e da aldeia da roupa branca. Ali, aquelas zonas não, mas essas áreas ainda existem. Não vejo em como o moderno não pode conviver com o antigo. Pois, mas há uma grande área que não tem já a ver com essa parte, digamos, rural e da aldeia da roupa branca. Desta união de freguesias,
que há pouco começámos e depois não continuamos, que terá alguns problemas acrescidos, mas também tem algumas vantagens. Quais são para vocês as vantagens desta união de freguesias? Acima de tudo, poder dinamizar os recursos no seu todo. As duas freguesias são distintas, mas eu não vejo porque é que Ramada, estando mais à frente de Canessas a nível de desenvolvimento, não pode puxar Canessas também para um futuro. Elas devem trabalhar juntas e em conjunto, até porque também existe uma parte histórica na Ramada, tal como existe em Canessas, e isso deve ser tudo puxado. Elas devem trabalhar em conjunto, nunca devem deixar de se apoiar uma à outra. E pegando nisso de trabalhar em conjunto, uma das coisas que eu noto é que cada freguesia é a sua quinta. Aliás, vocês agora vão ser obrigados a juntar os esforços de... Vou-lhe só dizer um pequeno à parte em relação a isso. A Ramada antiga não é assim tão diferente de Canessas. Ok. Mas dizia eu, cada junta de freguesia é a sua quinta. E há pouco, quando falámos de trabalho de rede, também me refiro aqui. Há pouco trabalho de rede entre freguesias. Vocês notam isso? Acham que não é importante? Qual é a vossa ideia? Importante. Acho que é uma parte fundamental para, neste caso, uma união de freguesias poder trabalhar bem. Mas eu digo que as outras freguesias estão fora dessa união. As outras freguesias do concelho. A minha ideia de cada quinta é uma junta, cada junta tem a sua quinta e não partilha nem recursos. Até porque há recursos que umas juntas têm que outras não têm. Exatamente. E esse trabalho em rede não funciona. Qual é a vossa ideia? É assim, há coisas que às vezes são difíceis de ultrapassar, e isso são as pessoas. E as rivalidades? E as rivalidades. Acho que as pessoas deveriam se focar mais no bem comum, não na rivalidade, porque isso não interessa. A junta de freguesia e a Câmara estão ao serviço das pessoas. Quem vai para lá vai servir a comunidade. Não vai para ter um cargo ou vai para ter mais prestígio junto dessa comunidade. E essa é a parte que as pessoas que vão para lá estão-se a esquecer. Eles ocupam aqueles cargos em prol de ajudar quem vive naquelas áreas. E devem, é o dever deles, trabalhar em conjunto com outras freguesias, com outras câmaras. Isso é importante. Agora, se isso vai se conseguir ultrapassar, vai depender de quem está do lado de lá. Porque, mesmo como disse, a nível das populações há uma grande rivalidade. Ou seja, assim como o Olival de Basto vai ter problemas com a Póvoa de Santo Adrião, eu também admito que há uma rivalidade entre a Ramada e Canessas, e depois quem são vocês da Ramada para mandarem em nós. Isto vai haver de certeza, e em Canessas essa situação se calhar é mais... Porque a comunidade é mais densa, é mais tradicional, e vai haver esse grande problema. Vocês estão preparados para isso? Estamos. Estão preparados para isso? Estamos. Temos consciência... Como é que se atenua isso? Com bom senso. Acima de tudo, com bom senso. Não creio que, havendo bom senso numa conversação com as pessoas, com as entidades, com as associações, não se consiga chegar a determinados termos, contratos, entre aspas, não será propriamente contratos, mas parcerias. Não vejo como é que isso não pode ser possível quando do outro lado existem pessoas de bom senso. Sim, mas às vezes algumas associações também não estão ali para facilitar. Depende de quem está à frente dessas associações. Exatamente. Obviamente que tudo depende das pessoas, mas é assim, acho que é importante tentar passar a ideia, mesmo dentro dessas associações e para essas pessoas. Eu hoje ajudo-te, espero que amanhã me ajudes. Se não me ajudares, tudo bem, mas eu vou-te ajudar na mesma. Isso é que é importante. No fundo, isto trata-se da comunidade, não se trata de medir forças. Como disse há pouco, é a primeira vez que surge nestas andanças de candidata a presidente de junta. O seu contacto na rua, o que é que lhe trouxe de novo? Quando fala com as pessoas, nós temos falado aqui em vários problemas, mas quando fala com as pessoas, o que é que de novo estes dias, e ainda vão haver mais, não é? Sim. O que é que estes dias lhe têm trazido? Estes dias têm trazido muita alegria por parte da população. Ao contrário, se calhar, daquilo que as pessoas pensam, as pessoas não estão assim tão deprimidas.
As pessoas têm vontade de mudança e isso nota-se, está patente nas pessoas. Querem ver, nota-se que querem ver a sua rua a mexer, querem coisas novas a acontecer. E isso é importante. O facto de ser mulher, tem notado diferença, vantagem, desvantagem? Não. Porque Ramada e Canessas são freguesias que têm homens à frente. Sim, E não, por mas tradição não... parece-me que não, houve uma altura que não, mas têm sido homens que estão à frente. Não, O seu contacto de rua não diz nada sobre isso? Não, acho que não, pelo menos as pessoas que eu tenho contactado, não tenho notado nenhuma discriminação, como não tenho encontrado nenhum favorecimento. As pessoas tratam-me por aquilo que sou, por aquilo que venho, por aquilo que eu falo com elas. Dão-me as suas opiniões, dão-me as suas críticas, tenho recebido críticas como tenho recebido opiniões favoráveis. É importante ouvir isso, ouvir tudo. E tem ouvido muito? Tenho ouvido. Pelo menos esforço-me por ouvir e reter todas as pessoas que encontro na rua. É importante. São essas pessoas que nos dão a noção real do que acontece no dia-a-dia. Obviamente que as pessoas concorrem para ganhar, mas também podem perder. Eu insisto, mas de uma forma pessoal, que as pessoas deviam também, a quem as elege, a quem vota nelas, ter alguma frontalidade e dizer o que é que pensam fazer também se perderem. Porque tão importante é o que é que eu vou fazer se ganhar como o que é que eu vou fazer se perder. Tem alguma ideia, para além daquela de, claro, que vai colaborar e vai procurar trazer os problemas à Assembleia de Freguesia, mas tem alguma ideia do que é possível fazer para um candidato que perde umas eleições? Qual é a postura, no seu entender, que deverá ter um candidato que perde umas eleições? Tenciono continuar a fazer a mesma coisa que tenho falado até agora. Não vejo como é que eu não possa, não sendo candidato, não ganhando o lugar... Não sendo vencedora. Não defender as associações de desporto, não ir às EPSS, saber o que é que eles necessitam e saber se não há em algum sítio algum recurso que eles possam utilizar. Eu não vejo impedimento para isso. Portanto, aqui não é uma questão de cargos, é uma questão de vontade. E quando a pessoa tem vontade de fazer, faz, pura e simplesmente. A vossa coligação, a Odivelas merece mais, a Ramada merece mais e Canessas também. Muito mais. Eu acho que esgotámos pelo menos os temas que eu tinha pensado. De qualquer maneira, como é costume, eu queria lhe dar 2 minutos em que se pode dirigir a quem nos está a ver, aos seus fregueses, da Ramada e de Canessas, e dizer o que, porventura, alguma coisa que tenha ficado por dizer, porque podemos ter esquecido alguma coisa que parecia importante, e a mensagem que entender, passar lá para casa. Deixo-a com os seus 2 minutos e depois irei fechar a entrevista, ok? Antes de mais, eu gostaria de frisar que o importante aqui é a comunidade. Eu não gostaria que as pessoas votassem em mim. A questão é que eu gostaria que as pessoas pesassem na sua consciência, naquilo que ouvem, naquilo que veem na rua, e votassem na pessoa que consideram ser a mais indicada para ajudar esta comunidade, para ajudar Ramada, para ajudar Canessas, porque têm que ser promovidas, a sua história não deverá ser esquecida e temos que os preparar para o futuro. Essa é a parte mais importante. O futuro. O futuro. O futuro. Ora bem, terminamos assim esta entrevista com Sónia Monteiro, candidata pela coligação Odivelas Merece Mais, candidata à União de Freguesias da Ramada e de Canessas. Porventura haverá outras ocasiões para voltarmos a falar. Nós, por cá, pela TVL, vamos continuar a ouvir os candidatos às presidências de junta. Vamos ficar com outros candidatos lá para casa, agradecer a atenção que nos dispensaram e até um próximo Autárquicas 2013. Obrigado.